Bom dia a todos e todas, né? Vamos tentar agora nesse final de manhã aí fazer uma conversa rápida. Em primeiro lugar, agradecer muito, né, em nome da Caixa, a nossa participação, né, como parceiro nesse grande simpósio, né, o Sinaop, que há anos a gente já é parceiro, e a parceria com o Ibraop também, né, que tem tudo a ver com os nossos valores da Caixa, da questão de governança, transparência, boa gestão dos recursos públicos. E o nosso papel, tanto eu como o Ricardo, né, a gente atua na nossa vice-presidência de governo, é muito ligado com a questão do desenvolvimento urbano, da infraestrutura, né? E a gente quer trazer um pouco aqui, mostrar um pouco do que tem acontecido nos últimos tempos, né, do que a Caixa tem trabalhado, principalmente nessa parte de infraestrutura. Num primeiro momento, eu vou fazer um apanhado geral, né, dessa nossa interlocução, né, junto aos municípios, estados, o que a gente tem, as questões que estão mais presentes nesse momento, e, no segundo momento, o Ricardo vai trazer um painel mais específico sobre a questão de parceria público-privadas, né, que a gente tem também uma atuação forte na condução. Beleza, vamos levantar, com licença? Então, vamos rapidinho aqui, para a gente acelerar, ninguém atrasar o almoço. Eu tenho o passador aqui, está aqui no meu lado, desculpe. Bom, então, acho que só para a gente situar, né, a Caixa hoje atua dentro da vice-presidência de governo, como eu falei, nessa questão de infraestrutura. Nós temos 72 unidades espalhadas pelo país, com mais de 2.500 empregados atuando diretamente. Dentre esses, são em torno de 980 engenheiros, né, e arquitetos que atuam diretamente nesse processo de transferência de recursos públicos, seja através de financiamento, recursos do Orçamento Geral da União. E a gente também tem centralizadoras que dão esse suporte para as outras unidades, né, em serviços técnicos. A gente também conta com um corpo de assistentes de projetos sociais, porque vários desses projetos tem a questão do envolvimento das comunidades, e a gente tem essa participação também dentro desse processo, e colegas que atuam na parte de prestação de contas, técnicos operacionais que atuam nesse processo. Então, é uma rede grande, espalhada pelo país inteiro, com conhecimento adquirido e de muitos anos já, e a gente vem atuando nessa parceria, aí, tanto com o governo federal, com os municípios e estados, para evoluir na questão do desenvolvimento urbano. Trazendo em números, né, hoje a gente tem uma carteira ativa do Orçamento Geral da União, né, são 21 mil operações ativas, né, são 104 bilhões em valor de repasse da União, que atendem a 84% dos municípios brasileiros, né. A gente teve agora no ano de 25, esses últimos 2 anos, a gente teve uma retomada da contratação, principalmente induzida pelo novo PAC, né. Então a gente teve mais de 1,2 mil contratações de repasse do AGU, né. A gente teve, em 25, já 7 mil desbloqueios para pagamento de obras públicas, um total de 3,8 bi, e a conclusão de mais de 2 mil operações em 1,5 mil municípios brasileiros. São 4 bilhões de investimentos que foram finalizados ainda em 2025. Também destacar a questão do papel da Caixa como agente financeiro no financiamento do recurso do FGTS e também com recursos próprios da Caixa, né, que através do Finisa. Então, dentro da temática, né, a gente tem ações de distribuição de água, coleta de esgoto, sistema de drenagem, saneamento, né, estações de tratamento de água e esgoto, a questão de pavimentação, aquisição de veículos, os sistemas de transporte. Então, a gente atua nessas questões tanto com seleções do Ministério das Cidades, do Governo Federal. O FGTS tem essas linhas do novo PAC que traz, inclusive, contenção de encostas, que a gente teve agora no novo PAC, questões ligadas ao saneamento, foi muito importante, na verdade, a maior seleção desse ano. E a gente também tem o Finisa com recurso próprio, que atua em qualquer despesa de capital, e a gente tem algumas linhas que são mais voltadas à questão da sustentabilidade, né? A gente tem o Finisa Verde, que dá condições especiais para municípios, tanto de prazo como taxas, para intervenções que são voltadas à temática do ESG, né? E a gente tem experiências tanto na parte de geração de energia, como na parte de contenção, renovação de matas ciliares, né, de recuperação de áreas degradadas. A gente tem várias ações nesse sentido.
Aí, só para trazer em números, né, são mais de 4.200 operações, 73 bilhões de carteira ativa, né? Esse aqui é um cenário da contratação desse último ano, né, 4,5 bilhões em infra em 2025, a gente teve 8,6 bi em 24, todos eles ligados a essa temática de infraestrutura e principalmente, né, a questão de maioria deles saneamento e na parte de infraestrutura urbana. A gente também queria destacar o nosso papel, a utilização dessa nossa rede junto aos municípios e estados, através do nosso Caixa Políticas Públicas, que é uma prestação de serviço que a Caixa traz, né, para esses agentes públicos que têm a necessidade de um apoio técnico em algumas iniciativas que eles não têm, muitas vezes, equipe que tenha o conhecimento adequado. O Ricardo até há pouco coordena, né, e está passando para a PPP também esse processo. E a gente tem uma série de iniciativas em que o município, quando ele não tem condições de avaliar um projeto, né, ou acompanhar a obra de uma maneira adequada, a gente faz esse monitoramento e dá esse apoio ao município para que ele tenha tranquilidade, o prefeito, de ter a condição da execução da obra dentro de toda a transparência possível e a melhor gestão possível dos recursos públicos. Então, a gente também faz, dentro desse cenário, a gente faz capacitação de entes públicos, né? A gente acompanha obras e participa da assistência técnica em projetos em andamento. Em 25, a gente ampliou, a gente tem ampliado cada vez mais essa modalidade de serviço, são 278 novos contratos, e a gente tem 231 entes beneficiados. Aí eu trago alguns exemplos que são importantes, ligados também à temática que a gente estava tratando, né? A gente tem algumas contratações relevantes diretamente com a União, né, ou com fundos representados pela União. A gente teve agora, no final de dezembro do ano passado, a instituição do FIRES, que é um fundo para apoio à infraestrutura de recuperação e adaptação de eventos climáticos extremos. Então, foi instituído em dezembro do ano passado. A Caixa, além de gerir o fundo, ela faz acompanhamento técnico de todos esses contratos. Então, a gente teve agora disponibilizado, no início desse ano, né, mais de 6 bilhões de reais para a execução de obras, né, e outros serviços, tanto na parte de recuperação como na prevenção de novos desastres para o Rio Grande do Sul. Esse valor de 6 bilhões, o fundo ele foi motivado muito pela questão climática do Rio Grande do Sul no ano passado. A gente tem a coordenação do governo do estado, que junto com todos os municípios, porque na verdade são obras que envolvem mais de um município, né? Então tem a coordenação do governo do estado do Rio Grande do Sul, que tem a responsabilidade de apresentar os termos de referência para que a Caixa acompanhe a execução desses projetos. Então, na verdade, a gente vai acompanhar desde a fase do projeto até a execução das obras, né, até a finalização, prestação de contas. Então, a ideia é que a gente vai fazer todo esse processo, né, processos que não necessariamente eles precisam atender as questões do próprio Orçamento Geral da União. A gente tem a nossa equipe lá, ela desenvolveu projetos de análises ágeis paramétricas com segurança jurídica e que dê segurança da aplicação do recurso público, mas a expectativa é que a gente consiga a partir daí, e esse fundo ele fica aberto para qualquer outra situação que aconteça no país daqui para frente, né? Ele tem possibilidade de aplicação de recursos privados, né, e públicos, e a condução dessas políticas públicas, aí, principalmente na prevenção e recuperação. Então, uma nova frente de atuação que a gente entende relevante, está muito próxima do que está surgindo. Também a gente está atuando para o Ministério da Saúde e Educação na retomada das obras, né, paralisadas, tanto de UBS, como as escolas e creches, né, que a gente tem um passivo muito grande. Até ontem a gente estava conversando com o FNDE sobre isso, né? A gente está buscando eles estão buscando essa nossa rede, né, de mais de 1.000 profissionais, e aí a nossa rede credenciada, que amplia bastante, para que a gente faça o acompanhamento, vistoria final de obras, verificar se o recurso que foi aplicado ele está devidamente ajustado à política pública pensada pelos ministérios. Então, a gente começou esse ano a atuar nesse processo, e a ideia, inclusive, do Ministério da Educação, é que a gente seja um braço, um apoio deles, tanto na condução, porque nós tivemos no novo parque mais de 1.800 obras de escolas e creches que foram contratadas
que a Caixa vai acompanhar dentro do processo do Orçamento Geral da União PAC, como esses recursos que foram diretamente repassados aos municípios, a gente, pelas diretrizes do Ministério, vai acompanhar a execução disso tudo. Outra iniciativa de destaque, né, a gente teve a contratação já no ano passado com a Itaipu Binacional, na verdade, a aplicação dos recursos de royalties, né, e retorno que deveria ser dado aos municípios da região. Eles também foi instituído um fundo em que a gente atua na execução das obras, né, então foram selecionados mais de 300 municípios lá no estado do Paraná e Mato Grosso do Sul, em que a gente que tem ações de tanto da melhoria da infraestrutura regional, né, as questões de recuperação, de degradação. Então, tem uma série de ações também que são muito ligadas à temática, né, de melhoria no desenvolvimento regional. Então, a Caixa tem apoiado isso. A gente teve, eu vou destacar um pouco mais, tem 2 slides falando um pouco mais sobre cada um. E a gente também tem um grande contrato aí com a Prefeitura de São Paulo, que já serve de... A gente teve experiência no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, que seria de recuperação de áreas centrais, né, através do CEPAC. Então, a Caixa tem apoiado isso também, essas iniciativas. Então, é só para dar um exemplo da gama que a gente pode atuar. A Caixa a gente tem, dentro desse nosso quadro, vários profissionais que têm especialidades diversas, né, e também a gente tem a possibilidade de contratar consultorias ou outras profissionais que tragam alguma experiência, alguma que a gente não tem especificamente dentro da empresa. Falando da Itaipu, então, falei mais de 300, na verdade, são 430 municípios. A gente tem um termo aditivo que incluiu mais 100 obras, né? Então, é um valor de 930 milhões que estão sendo repassados naqueles estados lá, né? A gente já teve uma evolução boa, a maioria desses recursos já foram licitados. Também a gente tem todo o acompanhamento dentro do sistema que a Itaipu disponibilizou, que como é que é o nome mesmo? Bússola. Esqueci que a gente tem, são todos dados públicos, e a gente acompanha, tramita esses processos lá dentro. A gente está agora na segunda fase, que é a contratação com entidades beneficiadas, entidades, órgãos não governamentais, né, que a gente tem mais de 400 milhões, que aí são ações bem direcionadas à produção sustentável, desenvolvimento comunitário, saúde, bem-estar social, turismo, conservação e biodiversidade. Então, esse a gente está agora em fase de contratação e de execução desses 400 milhões também, que é a segunda fase do Itaipu Binacional. Bom, outro item que até nós vamos ter um painel amanhã aqui no Sinaop sobre retomada de obras paralisadas. A Caixa já, desde 2019, a gente tem uma estratégia específica, tem uma gerência específica dentro da Caixa com uma estratégia de retomada. Então, a gente tem aqui o número, né, de obras retomadas nesse último ano, mas a gente avalia muito o estoque, né? Então tem uma redução de 20% de 23, mas se considerar lá de trás, a gente conseguiu reduzir de mais de 5.000 obras para quase perto de 2.000 obras que estão sob nossa gestão. Então, a gente faz muito esse trabalho preventivo. Nós temos uma série de procedimentos internos que foram criados para que alertem os municípios, para a gente trabalhar em cima, para a gente tentar evitar concluir as obras necessárias com a prestação de conta ou retomar efetivamente. Então, uma estratégia importante da Caixa e conversa muito aí com o que a gente está tratando nesses dias. E, por último, assim, antes de passar para o Ricardo, quero dar mais tempo, porque ele tem eu acelerei, mas eu acho que é importante, né? Tem bastante coisa, mas eu acelerei, mas eu estou falando de uma maneira geral, e lógico que a gente tem condições de aprofundar, né? A Caixa, eu dentro da gerência nacional que hoje eu estou atuando, né, a GEPAD, que é a nossa gerência de padronizações e normas, a gente é responsável também pela condução do SINAP, que é uma referência de preço para obras públicas, principalmente urbanas, né? Então, aqui um histórico que vai ficar disponível para vocês do que vem acontecendo, que o destaque, principalmente desde do decreto 7983, que instituiu realmente, antes era através das LDOs, né? Mas instituiu o SINAP e o ciclo como referência de preço, tanto para obras públicas, né, rodoviárias, ou, no caso do ciclo, ou obras urbanas, né, o SINAP, o restante. E a gente tem um trabalho muito grande lá, uma equipe grande que se dedica, a gente tem um trabalho
de produção, né, de materiais, de relatórios, e o SINAP eles vão evoluindo muito, né, desde o 7983, passando pela lei das licitações, a gente tem os relatórios mensais, que hoje a gente tem uma condição de, a partir do momento que o IBGE traz os relatórios, traz o levantamento de insumos, no D+1 a gente já tem uma atualização e uma disponibilidade. Então, lógico que nós estamos trabalhando muito, porque a gente tem um déficit de informações do IBGE, muitos estados não estão conseguindo coletar alguns insumos, mas, em termos gerais, a gente consegue, tem melhorado muito, principalmente o caderno de especificações técnicas, o material que dá condição, inclusive, para vocês avaliarem o serviço que está sendo executado, proposto, com o que está sendo realmente apresentado pelo município. Então, a gente tem trabalhado muito nessa questão de gestão e atualizações, a questão de análise de composição de custo, né? Nós temos o contratado FDTE, que é um instituto que está fazendo toda uma homologação das nossas composições, verificando em loco, né, as principais composições, as que são mais utilizadas, o tempo, por exemplo, que o pedreiro leva para levantar uma parede, eles fazem todas essas medições com cronômetro, a gente tem feito todo esse trabalho de validação para cada vez ter uma situação mais próxima da realidade. Então, vocês podem contar com esse material que tem hoje disponibilizado no site da Caixa, né, com todos os referenciais de cadernos técnicos, né, os relatórios de referência, que a gente tem cada vez mais aprimorado esse processo, e, lógico, a gente está em discussão com o CGU para ver alternativas para melhorar a captura dos insumos, que é de responsabilidade do IBGE, mas a gente está tentando encontrar soluções, porque tem vários estados que realmente a gente tem utilizado a referência de São Paulo somente para construir as composições nos estados, mas é um desafio que a gente tem pela frente. Demais, gente. Eu acho que é interessante a gente trazer também uma iniciativa de ESG, que a Caixa já tem desde 2019 também, desculpe, 2020, que é o selo Caixa Gestão Sustentável, né? A Caixa, desde o ano de 2021, ela ela apresentou essa possibilidade dos municípios serem reconhecidos pela gestão sustentável. Então, são 21 indicadores, né, categoria socioambiental, governança e climática, né, alinhados com o ODS, né, 2030. E aí a gente já hoje tem 168 municípios certificados pelo selo. Nas nossas equipes, elas estimulam os municípios a buscar essa certificação. É importante porque estimula que os municípios busquem qualidade de gestão e que sejam reconhecidos, né, por isso. Então, a Caixa tem feito esse trabalho de, inclusive, prestar assistência técnica para que os municípios consigam evoluir. E eles, na Caixa, né, a partir do momento que eles conseguem chegar em determinados níveis, eles têm, inclusive, vantagens financeiras em financiamentos, em outras situações. Então, a gente trabalha de uma maneira que é importante, além do reconhecimento, né, de trazer o selo da Caixa para o administrador público, a gente ter a possibilidade do município ter vantagens econômicas em cima disso. Beleza, gente? Eu vou passar para o Ricardo, que ele vai tratar de outro assunto, né, ainda dentro do tempo, e aí vou ficar à disposição de vocês. Aqui no QR Code também, que vai estar disponibilizado, tem soluções Caixa para cidades, estados e municípios, que a Caixa, todas as questões que a Caixa atua, né? E fico já à disposição de todos aí para o evento. E parabéns novamente, obrigado pela oportunidade de participar. Beleza, Ricardo? Fica à vontade.